Vamos girar o assunto? Vamos falar sobre segurança pública? Então vamos lá, hoje foi divulgado o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esse anuário é um levantamento organizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e analisa os números relacionados à violência no Brasil, comparando o ano de 2025 com o ano de 2024. Os números positivos vocês já devem ter lido por toda a imprensa por aí, mas aqui pode ter certeza que a gente vai ser um dos poucos programas que você vai saber dos números negativos que se relacionam com o governo Lula e também com os governos estaduais que cuidam da segurança de cada estado do país. Vamos ver na tela os estados mais violentos? Temos aí a arte. Bom, olha lá, Rio Grande do Norte pega em primeiríssimo lugar com 19,6%. O aumento da violência, né? Esse é um gráfico do aumento da violência. Rio Grande do Norte teve um aumento de 19,6%. Rondônia fica em segundo, com 7,5%. Depois Acre, com um pouco menos. Quarto, Roraima. Quinto, Distrito Federal, com 5,8%. Depois, em sexto, Mato Grosso do Sul. E Rio de Janeiro, 2,1% em sétimo lugar. Olha, isso espanta. Vou precisar ouvir o Mota, que o Mota é o nosso especialista máximo aqui em segurança pública. Depois a gente volta com os outros gráficos, mas Mota, eu queria já te ouvir de cara. O teu Rio de Janeiro está em sétimo lugar no aumento da violência, te espanta? Olha, Marcília, primeiro deixa eu te dizer que eu não me considero um especialista em segurança pública. Os especialistas são os policiais e só eles, ninguém mais é especialista em segurança pública. A outra coisa que a gente precisa dizer é o seguinte: a maioria das estatísticas criminais do Brasil são coletadas, processadas e analisadas por entidades de esquerda. Entidades, organizações não governamentais com viés de esquerda. Todas essas entidades têm um viés explícito. Por coincidência, quase todas elas são patrocinadas pelas mesmas fundações internacionais, como, por exemplo, a Open Society, do bilionário Jorge Soros, e a Ford Foundation. Se eu não me engano, isso está na página 3 ou 4 desse relatório. Está lá. Antigamente, no site, tinha um relatório financeiro com o detalhamento das doações. Dessa vez eu não consegui encontrar isso, mas os nomes dessas duas fundações estão nesse relatório. Para quem não está ligando uma coisa a outra, são essas duas fundações que financiavam aquele grupo chamado de Sleeping Giants. Era um casal de jovens, né, que recebia uma quantidade enorme de dinheiro do exterior e que, em determinado momento, é importante lembrar isso, fizeram campanha para acabar com a Jovem Pan. Eles fizeram uma campanha junto aos anunciantes da Jovem Pan pedindo um boicote à emissora, pedindo que a gente fosse calado. Então, isso não é coincidência. Então, cuidado com essas estatísticas, porque elas sempre têm esse viés. É preciso olhar esses números no detalhe. Olha, vamos continuar aqui, então a gente tem outras telas, essa é só um aperitivo que a gente teve aqui no nosso debate. O crime de estelionato, temos outra tela, é isso? Ou... Não, então não temos outra tela, mas de qualquer maneira eu vou aqui ler para vocês os números. O crime de estelionato aumentou 2,7%, foram 258 golpes por hora em 2025. De registros de boletins de ocorrência foram mais de 2.261.000. Quer saber quantas pessoas foram presas por estelionato? 4.819 presos. Feminicídios tiveram alta de 4%. Foram 1.571 vítimas em 2025. A gente tem uma arte aqui para isso, certo? E mostra o gradual de cada ano. Então, 2015, só para vocês terem uma ideia, quem nos ouve, 449 casos. Depois, em 2022, só para você ter uma ideia do crescimento, 1.455, eu vou pegar só os últimos anos. 2024 teve 1.504 casos, 2025, 1.571 casos.
Os lares ficaram mais violentos para crianças e adolescentes. Maus tratos tiveram alta de 14,6%. Lesão corporal dolosa doméstica contra crianças, aumento foi de 5,5%. Atenção para esse número agora. Ocorrências de tráfico de drogas cresceram 18,5%. Mota, estamos bem com esses percentuais? Aí, falando de uma forma geral, não apenas do Rio? Olha, o Brasil atingiu o ápice da crise de criminalidade em 2017, quando morreram mais de 65 mil pessoas assassinadas nesse país. Só nos primeiros 4 mandatos de governos federais do PT, foram mais de 800 mil pessoas assassinadas. Essa é a realidade do Brasil, né? Quase todo mundo que a gente conhece ou já foi assaltado ou já testemunhou um assalto. Então, esses números que estão aí, aumento de 18,5%, e daí? O que interessa é que só no Rio de Janeiro há mais de 1.500 áreas dominadas pelo narcotráfico. Percebam o que não está nesse relatório, o que está escondido por trás desses números. Vamos pegar essa história do estelionato. A maioria dos estelionatários nunca é presa. E quando é preso, sai da cadeia rapidamente, porque as penas são ridículas. Eu me arrisco a dizer que a maioria dos golpes nunca chega ao conhecimento do poder público. Eu me lembro quando a minha mãe era viva, a quantidade de vezes que ela recebeu esses telefonemas, né, do falso sequestro, de uma dívida que a pessoa tem que pagar. Outras pessoas da minha família já caíram no golpe do falso boleto. Você recebe uma mensagem por celular dizendo, olha, esse seu boleto venceu, mas você pode pagar ainda hoje com um desconto de 30%. Aí a pessoa paga, quando vai olhar, não tem boleto nenhum, é um código de barras falsificado. O Brasil é o país dos golpes, a maioria desses golpistas nunca é capturada. Então, essas estatísticas sobre crimes como esse são completamente insignificantes. O que não é insignificante é discutir as medidas para isso, que é, obviamente, o endurecimento da lei. Procure isso nesse relatório. E se você encontrar qualquer menção sobre endurecimento da legislação penal nesse relatório, você me avise. Pelo contrário, o que vocês vão encontrar em inúmeros trechos desse relatório é a promoção das mesmas pautas da esquerda progressista, como, por exemplo, a tendência de colocar em tudo a pauta identitária. Então você tem que caracterizar a vítima e só se a vítima se enquadrar na agenda identitária é que você dá importância àquele crime. Musa. Veja, não é à toa que a criminalidade é talvez o tema que mais preocupa os brasileiros hoje em dia, né? Virou normal e a gente, é impressionante como o ser humano ele vai aprendendo a incorporar isso. Muitas vezes os números, em 2017, como a Mota falou, mas eu acredito que hoje também nós temos números que são de países em guerra. E são poucos aqueles que podem se proteger. E muitas vezes isso se torna até impossível. O que me causa mais espanto é essa parte que a gente já comentou diversas vezes aqui. Como é que uma boa parte, inclusive da mídia, adora, até para usar um jargão popular, passar pano para isso. Como é que consegue inverter a lógica e não se preocupar com todos os brasileiros que são espoliados diariamente por conta desses impostos absurdos e abusivos que nós vivemos, e mesmo assim ele se torna culpado e o bandido como vítima. Essa visão estrutural de mundo completamente errada. Só que isso também saiu das mídias, foi para as universidades há uns tempos e também no judiciário. Como é que a gente muda isso? É algo que vai demorar um bom tempo. Só que eu começo a enxergar uma determinada, digamos, fim de movimento de pendular e que as pessoas estão cansadas. Se tornou normal. Eu estive em El Salvador para entender ali todo o efeito Bukele e eu vi as pessoas relatando para mim daquele cansaço. Claro que em proporções muito maiores do que estavam eles lá, mas, de qualquer maneira, o cansaço começou a tomar conta das pessoas. E grande parte das capitais, principalmente do Nordeste,
onde eles sistematicamente continuam votando na esquerda, grande parte das capitais do Nordeste já tem números aí que se assemelham aos dos lugares mais perigosos do mundo. Olha, eu queria trazer um dado, tá? Que a gente precisa analisar aqui com cuidado, mas é importante a gente analisar, tá? O seguinte, homens predominam entre autores e vítimas de mortes violentas. Eu estou aqui com a matéria, né, que é da Folha, e que a própria matéria traz essa informação. Dos 40 mil, sobre esse anuário que a gente está falando aqui, dos 40.775 registros de mortes violentas intencionais em 2025, cerca de 37 mil tiveram homens como vítimas. De 40 mil? De 40.775 registros, tá? Então, desses 45, 37 mil os homens foram vítimas. 90%. 90,8% do total homens foram vítimas. Entre os casos em que a autoria foi identificada, homens responderam por 91,1% das mortes violentas de vítimas do sexo masculino. As mulheres aparecem como autoras exclusivas em 4,8% dos registros, enquanto a autoria múltipla representa outros 4%. Então, assim, o que eu queria aqui frisar, né, é que a gente tem olha lá, a gente está até com a nossa tarja aqui dando essa informação. 90,8% das vítimas são homens. A gente não quer relativizar, obviamente, feminicídio, né? Mas, assim, é preciso quebrar um pouco essa narrativa de que... porque do jeito que muita gente da esquerda ou da mídia coloca, parece que os homens são só os autores, né, dos crimes violentos e as mulheres são só as vítimas. Pô, a diferença aqui é brutal, de homens como vítimas. E mais, quando você tem um crime contra a mulher, o ilícito, no meu entender, o bizarro é o próprio crime em si. Como é que você comprova que alguém bateu na pessoa pelo fato dela ser mulher? Como você não consegue comprovar, uma série de coisas é enquadrada como feminicídio também. E o que deveria ser ali punido e é repugnante é o ato da violência em si, contra quem quer que seja. Sim, Isso? Sim, sem dúvida. Ô Mota, você tem a dizer aí sobre esse número? A intenção não é tratar o problema. A intenção é caracterizar o problema de uma forma ideológica para que ele seja usado como arma política. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês sabiam que no Brasil, um estuprador, ele é investigado, processado, julgado, condenado, ele vai para um presídio. Vocês sabiam que ele tem direito à visita íntima? Eu queria saber que país é esse que se preocupa tanto com as mulheres e que permite que um estuprador tenha direito à visita íntima quando está no presídio. Então, em vez de tomar medidas efetivas para diminuir os assassinatos, inclusive os assassinatos contra mulheres, você cria uma categoria nova. Você diz, olha, dos 3.539 assassinatos de mulheres que aconteceram em 2025, né, de assassinatos de homens em 2025, foram 37.236. De mulheres, foram 3.539, ou seja, 10 vezes menos mulheres foram mortas. Aí você pega desses 3.539, você seleciona 1.571 e diz, esses são feminicídio, crimes nos quais a mulher foi morta simplesmente pelo fato de ser mulher. E aí você mexe um pouquinho na pena, a impunidade continua prevalecendo. Todos esses criminosos continuam com direito à progressão de regime, continuam com direito a passar para o regime semiaberto, depois para o regime aberto. Se é para levar a sério, por que não se passa uma lei acabando com a progressão de regime para quem mata mulheres? Por que não se acaba com progressão de regime para quem abusa sexualmente de crianças ou mata crianças? Por que não se coloca uma pena mínima para homicídio, sem direito a qualquer benefício? Se o país ainda tem 40 mil assassinatos por ano, nada disso, que são coisas efetivas, é feito.
Então, ao invés de fazer coisas que funcionam realmente, a esquerda prefere reempacotar essa discussão em termos que podem ser usados para a guerra política. Então, em vez de você endurecer a lei, você vai fazer uma campanha contra o machismo estrutural. Os assassinos sorriem de uma orelha à outra, porque eles continuam cometendo os crimes, eles continuam com direito à progressão de regime. Muitos desses criminosos violentos saem na audiência de custódia. Olha, eu publiquei um artigo tem 2 ou 3 meses que mostra isso no Brasil. Prestem atenção nisso. Há estupradores que são condenados e começam a cumprir pena em regime de prisão domiciliar. E aí vocês querem me dizer que um país como esse leva a sério o combate ao crime. Musa. Isso, eu concordo 100%. Só fazer um comentário. Pior do que quem comete crime de violência sexual ter visita íntima é a Suzane ter saidinha de Dia dos Pais. Dia dos Pais, pois é, não, e tá aí agora, né, casada, etc. Bom, eu aprendi sobre isso no livro que o Mota me presenteou dele, que realmente repugnante esse tipo de coisa. É o que a gente sempre volta a falar, acho que não tem mais muita coisa. O Brasil, para quem é imoral e para quem é, obviamente, antiético, o crime compensa. Porque a falta de punição versus o prêmio do risco que você vai ter com o fruto daquilo que o criminoso pratica, a chance de você ser pego e realmente ficar preso é muito baixa.